a resposta certa que traga a todos esperança e paz. Que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás.
Boa noite, irmãos. Boa noite. Você pode ficar em pé e cantar essa música que acabamos de ouvir. Já temos cantado ao longo do mês, que é a música de missões nacionais. Vamos cantar com todo o nosso vigor, com toda a nossa alegria, batendo palmas, louvando ao Senhor. Boa noite, meus irmãos. Amém. Gostei do boa noite, bem animado. Depois de cantar um louvor tão bonito como esse, trazendo em nós a lembrança que Jesus é a esperança do Brasil, é a sua esperança,
é a minha esperança. Estou feliz por ver a igreja aqui, sejam bem-vindos, podeis assentar. Vamos orar, mas vamos orar assentados mesmo. Deus também reconhece a nossa reverência estando assentados. Você que está nos acompanhando pela internet, Deus abençoe também a sua vida. Eu tenho certeza que você será ricamente contemplado com a graça do Senhor e as misericórdias do Senhor. Amém? Vocês creem nisso? Eu também creio, meus irmãos. O culto aqui é diferente do que em casa. Eu sinto muito você que está em casa, mas aqui é bem melhor. Mas a gente sabe que quando você puder, você estará aqui conosco, sorrindo e se alegrando na presença do Senhor. Hoje o tema é Jesus ensinava nas sinagogas. No tempo de Jesus, ainda não se chamava templos nas comunidades, eram chamados de sinagogas. Hoje, em cada bairro, nós vemos um templo. Naquela época, eram sinagogas nas comunidades. Então, nós vamos, nessa noite, meditar um pouco da importância do templo, da importância da sinagoga no tempo de Jesus, e vamos tirar ricas lições para a nossa vida espiritual. Vamos orar, meus irmãos. Eu não sei por que você veio aqui, mas uma coisa eu sei, que você veio aqui adorar o Senhor do seu jeito, da sua forma, mas talvez você tenha chegado aqui um tanto quanto chateado ou perturbado por alguma questão, talvez preocupado, como que eu vou embora depois? Fique tranquilo, agora é hora de adoração. Feche os seus olhos. Você que está em casa, concentre-se, não deixe as mensagens te atrapalhar na sua concentração. Talvez o nosso irmão Almir, que está no hospital, esteja nos acompanhando. Deus abençoe sua vida, irmão, irmã Cida também. Onde quer que você esteja, agora é hora de nós entregarmos totalmente a nossa consciência, a nossa vontade, as nossas emoções, o nosso espírito nas mãos deste Deus vivo e verdadeiro. Pai bendito, muito obrigado porque o Senhor nos fez ligar o aparelho, o Senhor nos fez chegar aqui. Sabemos que estas coisas não são da vontade humana, mas são da vontade do Senhor. É o Senhor que nos chama para participar do seu culto. É o Senhor que escolhe a dedo as pessoas que irão te adorar, te servir. Não é qualquer louvor que o Senhor aceita, não é qualquer adoração, mas o Senhor é o Deus que aceita o louvor sincero, o louvor simples como de uma criança. E nós estamos aqui, ó Pai, para nos diminuir diante do Senhor, para que o Senhor seja engrandecido diante de nós. Estamos aqui, ó Pai, para te agradecer, porque o Senhor nos deu um domingo abençoado, logo pela manhã, e agora nos contempla com a oportunidade de podermos também te adorar. Ó Pai, que não haja ruído entre nós, que tudo funcione conforme a vontade do Senhor, e por isso, ó Pai, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, por isso o Senhor prepara todas as coisas para o nosso sincero e perfeito louvor. Obrigado, ó Pai, pelos músicos que estão aqui, que prepararam, ó Pai, os seus corações, as suas vidas, os seus instrumentos para adoração. Obrigado cada irmão que está aqui, que também veio com a sua voz adorar o nome do Senhor, com o seu espírito, e também em verdade adorar o teu santo nome. Obrigado pelos irmãos que estão acamados, mas também nos acompanham. Os visitantes que estão aqui, estão também nos acompanhando pela internet. Enfim, Senhor, faça a tua obra em cada vida. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui está pedindo para orar pelas crianças agora, então vamos orar mais uma vez. Pode vir as crianças, nossos amigos aqui, Felipe e Lucas. Tem mais? Está frio, essas crianças estão tudo em casa, né? Estão bem representadas, né? Vamos orar então. Pai bendito, nós queremos te agradecer pela vida do Felipe, pela vida do Lucas. Pai, essas crianças são especiais para o Senhor, especiais para os seus pais, e também, ó Pai, especiais para a tua igreja. Já estão, ó Pai, se empenhando em seus dons, na bateria, no violão,
E nós queremos, ó Pai, entregar essas vidas para que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai, que estão bem ensinados no caminho do Evangelho, pela Maria, pelo Wellington, irmãos amados nossos. Enfim, ó Pai, que a Tua serva que irá ministrar o culto na vida deles, que o Senhor também use a Tua filha, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus ensinava nas sinagogas e deseja ensinar-nos hoje que Ele é a esperança e a solução para nossas vidas. Porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. 1 Timóteo 4:10. Mais uma vez eu te convido a se colocar em pé, por favor, e cantar e meditar na letra desse hino, que diz: o meu coração sofredor descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos de amor do Pai que do mal me chamou. Nós estávamos no mal, mas Deus nos chamou, tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Por isso nós temos que cantar, cantai, cantai no templo do nosso Senhor, cantai, cantai ao mundo, mostrai o seu amor. Isso que iremos cantar com todo o nosso vigor. Irmãos, ainda de pé, vamos ler, fazer a leitura bíblica alternada, com base em Salmos, capítulo 144, versículos 1, 2, 9, Salmos, capítulo 90, versículos 2, de 5 a 9. Eu começo, depois a congregação, e juntos nós vamos ler. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, em quem me submete o meu povo. Congregação. Cantarei
Todos. Os rios batem palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Amém. Podeis assentar. Jesus ensinava nas sinagogas. Nós não vamos ter o dueto, ok? Jesus ensinava nas sinagogas e deseja ensinar-nos hoje que tudo é dele e o universo está no controle de suas mãos. Este é um momento de dedicação de vidas e bens. Lembrando os irmãos da nossa campanha do terreno, nós estamos investindo, levantando recursos para arcar a nossa dívida com esta família que nos emprestou o dinheiro. E por isso que nós estamos sempre ressaltando, porque dia 15 agora vai ser a próxima parcela deste pagamento. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu
Bendito Deus eterno e poderoso Pai dos altos céus. Nós te agradecemos, ó Deus eterno, por este momento de culto, de louvor, de gratidão ao teu excelso nome, ó Pai. E nós, ó Deus, nesta hora queremos agradecer a presença de cada irmão que aqui está presente, ó Deus, e queremos agradecer também, ó Pai eterno, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão em casa, ó Deus, mas estão nos acompanhando através da transmissão, ó Deus, de internet. Nós queremos pedir que o Senhor derrame bênçãos celestiais sobre cada um deles, ó Pai. Obrigado, ó Deus eterno, pelos irmãos que trouxeram os dízimos, ofertas, ó Deus, e as depositaram no teu altar, Senhor Deus, para o sustento da tua obra. Pedimos, ó Deus eterno, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, dando direcionamento, ó Deus, e visão, Senhor Deus, também do teu reino, ó Pai eterno. Ajuda-nos, Deus bendito, para que esta igreja seja proclamadora, Senhor Deus, de Jesus Cristo a todos os homens, ó Deus. Que o Senhor possa ser cada dia, ó Deus, exaltado pelo teu povo, ó Pai eterno. Ó Deus bendito, que o Senhor também possa nos ajudar, nos ensinar, ó Deus, a usar, Senhor Deus, todos os recursos, ó Pai eterno, para que possa, ó Deus, usarmos para o crescimento da tua obra, ó Deus. Deus eterno, prepara-nos, Pai, para que possamos, ó Deus, estar com nossos corações limpos, abertos, ó Deus eterno, para que possamos ouvir a porção da tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe, abençoe o pregador desta noite, Senhor Deus, o pastor que vai trazer a mensagem, ó Deus, que ele possa ser o instrumento da tua palavra nesta noite, ó Deus, e que as nossas almas, os nossos corações, ó Deus eterno, sejam edificados pela tua bendita palavra. Obrigado por tudo que tem feito, ó Deus. Obrigado, nós te louvamos ainda, ó Deus bendito, pela tão grande salvação, ó Deus eterno, que o Senhor nos dera através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Nós que não merecíamos, ó Deus eterno, e o Senhor providenciou, Senhor Deus, a salvação para as nossas almas, ó Deus eterno. E por isso, ó Deus, nós te louvamos. Por isso, ó Deus, nós queremos glorificar o teu excelso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Jesus ensinava nas sinagogas e desejava ensinar-nos hoje que Ele é o Deus que liberta, cura e restaura, é o Deus do impossível. Jesus é o Deus do impossível. Há coisas que humanamente são inexplicáveis, insolúveis, mas Deus tem poder para dar resposta, para trazer solução. E por isso nós estamos aqui neste momento de intercessão, para pedir a solução do Senhor, para pedir talvez o consolo, talvez um projeto que ainda não foi concluído. Eu não sei qual é a razão que vai no seu coração. Talvez seja alguém da família enfermo. Estou vendo aqui a irmã Vilma, a irmã Glaucia, que alegria ver as irmãs aqui. Talvez seja um consolo de fato. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu gostaria de convidá-lo para que você intercedesse comigo, ou eu vou interceder pela sua vida, você interceda pela minha, por algum irmão, por algum querido ou vizinho. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de convidá-los para que também intercedam pela vida do irmão Almir, que está no hospital, está bem, graças a Deus. Temos boas notícias a respeito da sua enfermidade. E por isso, meus irmãos, a palavra de Deus ensina que quando nós estamos juntos, intercedendo uns pelos outros, nos tornamos um corpo mais forte. E por isso agora eu convido-os para que orem conosco. Pai bendito, em nome de Jesus nós estamos aqui, mais uma vez elevando os nossos pensamentos ao Senhor, porque o Senhor tem poder para solucionar problemas que a medicina não pode, que os poderosos não podem,
que o nosso dinheiro não compra, mas que a nossa fé em Ti é capaz de fazer aquilo que é impossível se tornar possível, viável. E por isso, ó Pai, não nos cansamos de buscar a Ti em oração, não nos cansamos de passar um momento aqui intercedendo uns pelos outros, porque nós sabemos que quando nós depositamos a nossa fé em Ti, o Senhor se alegra e o Senhor nos responde com graça e misericórdia. Clamamos pelas Tuas misericórdias, ó Pai, misericórdias. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, dos nossos projetos, misericórdia do nosso coração, misericórdia das nossas famílias. Que a paz do Senhor reine em nossos lares, como o Teu servo falou pela manhã. Que a paz do Senhor reine em nossas vidas, para que tenhamos comunhão plena com o Senhor. Se for uma questão de pecado, que o Senhor venha extirpar do nosso coração, do nosso meio. Que essa igreja marche, ó Pai, olhando para a cruz de Cristo. Não olhe para as circunstâncias. A casa do Senhor existe para que estejamos juntos, uns intercedendo pelos outros. Abençoe a irmã Elis, a irmã Fé, o irmão Almir, a irmã Vilma que está aqui conosco, a irmã Gláucia, seu irmão também, ó Pai. Guarde esses corações, guarde os corações enlutados, ó Pai. Só o poder do Senhor para reverter esse processo dessa ferida que não se cicatriza. Ó Deus, seja com esta igreja, ó Pai. Ela tem muito a marchar, é uma jornada longa, mas segura a nossa mão. Não permita, ó Pai, que a nossa pequena fé nos afaste de Ti. Seja com os irmãos que estão em viagem, que eles possam ir em paz, permanecer em paz e voltarem segurados e protegidos pelas mãos dos Teus anjos. Ó Pai, estamos aqui intercedendo uns pelos outros, intercedendo pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, que estão nas drogas, que estão nos vícios. Ó Deus, venha aniquilar este mal que tem assolado vidas, que tem levado vidas ao inferno. Ó Pai, o Senhor não nos fez para isso, só nos fez para vivermos contigo eternamente, ó Pai. Senhor, nos abençoe. Só precisamos das Tuas bênçãos para que vençamos mais um dia, mais uma semana de vida. E dia após dia nos aproximaremos de Ti, até aquele dia que o Senhor já determinou da eternidade que nos encontraremos. Veremos nossos amigos, nossos irmãos e juntos cearemos e nos alegraremos no Senhor, ó Pai. Que não olhemos para esse vale de lágrimas, mas olhemos para o vale que está além do Jordão nos esperando. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a oração de cada um. Ainda em pé, como os irmãos estão, nós intercedemos nesse momento pelo Deus impossível, através do Deus impossível, porque as nossas dificuldades, nossas lutas só podem ser vencidas através dele. Ninguém mais pode nos salvar, ninguém mais pode nos ajudar, só o Deus do impossível. E Ele tem poder para fazer o impossível na sua vida, o impossível na sua casa, o impossível na sua circunstância, o impossível, aquilo que é impossível para nós humanos. Então vamos cantar isso com todo o nosso coração, Deus do impossível.
Você crê nesse Deus do impossível? Amém? Dá glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bate sua cabeça, vou pedir para a irmã Sandrina estar orando neste momento, louvando a esse Deus do impossível que pode fazer milagre em nossas vidas e principalmente o milagre da salvação, que muitos de nós aqui já experimentamos, o milagre da transformação, da redenção em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, Deus todo-poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo e excelso nome, ó Pai. Ó Deus, que privilégio nós estarmos aqui na tua casa, chamada casa de oração, para louvarmos e engrandecermos o teu santo e excelso nome e reconhecermos, ó Pai, que tu és um Deus soberano, tu és o único Deus digno de receber toda a honra e toda a glória. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ó Deus, esse é o nosso maior presente, pois assim temos a certeza de que estaremos, ó Deus, um dia com o Senhor aí nos céus. Ó Deus, a nossa alma está guardada eternamente com o Senhor, pelo sacrifício do teu Filho Jesus. Obrigada pelo teu povo que está aqui reunido. Obrigado, Deus, porque tu és o Deus do impossível, tu és o Deus que nos renova, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que traz o renovo para os cansados. Ó Deus, tu és o Deus que consola os aflitos, os enlutados. Louvado seja o teu nome pelas maravilhas que o Senhor tem operado nas nossas vidas, nesta igreja, nas nossas famílias. Nós louvamos o teu nome, ó Pai. Receba o nosso culto. Ó Deus, tenha misericórdia de nós porque somos pequenos e limitados, mas, ó Deus, olhe para o nosso coração, que está quebrantado e contrito diante do Senhor, e receba o nosso louvor para a honra e glória do teu santo e excelso nome. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para que possam abrir suas Bíblias no capítulo 13 de Lucas, o Evangelho de Lucas, versículos 10 a 17, que nós iremos ler. Os irmãos podem acompanhar pelo Data Show. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17, você que está em casa também pode nos acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. Eu gosto desse barulhinho, o pastor de manhã falou em questão de trazer a Bíblia. É muito bom esse barulhinho de estar folheando, saber que os irmãos também cultivam esse hábito. Então vamos ler Lucas 13, de 10 a 17. No sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos?
Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, eis aí a tua palavra, eis aqui o teu servo. Ó Pai, que o Senhor me use nesta noite, e somente e unicamente o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na vida dos meus irmãos, dos nossos amigos que estão aqui no templo, e aqueles irmãos e amigos que nos acompanham pela internet. As atenções não estão voltadas para o teu servo, mas as atenções estão voltadas para a tua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu vi este texto, eu fiquei pensando no lugar que Jesus foi. A palavra de Deus fala que Jesus foi às sinagogas. Ele ia às sinagogas todos os sábados. Jesus terminava a semana indo às sinagogas. E a palavra no Evangelho fala várias vezes sobre esta questão. Jesus ia aos sábados às sinagogas. Só no Evangelho de Lucas, 4 vezes o autor menciona essa questão. E fala que esse termo ensinar, ele tem uma conotação de continuidade. Por isso que no versículo 10 fala, Jesus estava ensinando. Jesus gostava de ensinar. E ele, conforme o texto diz, ele dava continuidade a isso. Era um processo. Não um processo de um fato, mas não um fato, mas era um processo, algo contínuo. Ensinar, sempre ensinando. Por isso que Jesus era chamado de mestre. E as sinagogas eram um lugar onde Jesus podia estar no seu ambiente, onde ele poderia realizar a sua obra. Era como se fosse a sua sala de aula. Era um lugar especial dentre tantos lugares que Jesus ia. Contudo, desta vez, nesse contexto, Jesus, ele usa um recurso para ensinar. Jesus, ele não usava como os professores hoje usam os computadores, ou os quadros, ou vários outros tipos de tecnologia. Jesus usava as suas virtudes. Jesus era um ser divino, como os irmãos sabem. Então, ele tinha poder para curar. E nesse texto aqui fala que Jesus, ele operou um milagre, mas aquele milagre era para ensinar algo àquelas pessoas que estavam ali, ensinar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, através da atitude que ele teve ali para com aquela mulher, mostrar às pessoas que o Deus que ele estava ali representando, como o próprio Filho, tinha poder para transformar vidas, tinha poder para transmitir o conhecimento de Deus com autoridade que ele executou ali, curando aquela mulher. Interessante que essa mulher, conforme o versículo 11 diz, ela estava há 18 anos encurvada. E o texto fala que ela tinha uma enfermidade, e essa enfermidade era uma enfermidade espiritual, um espírito de enfermidade. Tanto que no versículo 16, diz que aquela enfermidade era uma enfermidade causada por Satanás. Repito, era uma enfermidade espiritual. Abrindo aspas aqui, há muitos cristãos que não creem que Satanás pode enfermar uma pessoa. E não é difícil nós identificarmos isso, meus irmãos.
Quando você visita uma pessoa e ela tem uma enfermidade física, ela talvez seja crente ou não, essa pessoa ela tem muita dificuldade principalmente crente, quando é mais fácil identificar, quando ela tem um problema espiritual, ela tem dificuldade em ler a Bíblia, ela tem dificuldade em orar, tem dificuldade em se envolver com as coisas de Deus. Quando uma pessoa ela é crente e tem uma enfermidade, até mesmo que coloque a vida dela entre a vida e a morte, ela pode estar em estado terminal, mas ela não deixa de orar, ela não deixa de buscar a palavra de Deus, e se pudesse ela viria à igreja de cadeira de roda, ou de cadeiras de rodas, como queiram. E aquela mulher, então, conforme o texto diz, era um problema espiritual. Jesus precisava operar um milagre na vida daquela mulher para ensinar algo. E Jesus precisa operar um milagre na vida de cada um aqui, para também nos ensinar. Ensinar porque, através do milagre, do algo de Deus sobrenatural, nós podemos identificar evidências que o que aconteceu conosco não foi algo lógico, óbvio, não foi sorte, não foi coincidência, mas foi uma obra de Deus. Se você ainda busca um milagre de Deus, você está no caminho certo, porque aquilo que não é possível o homem resolver, Deus tem poder para resolver. É uma prova de nós identificarmos que Deus está vivo em Jesus Cristo. O milagre é necessário. E Deus vai te orientar a respeito da sua motivação em busca do milagre. Se é justo ou não, Deus vai te ensinar. Você já passou por uma experiência de milagre com Cristo? Você que não é cristão, você recebeu um milagre e você atribuiu esse milagre a Cristo? Por acaso você está numa situação que nós chamamos de fundo do poço, está em busca de um milagre? Agora é hora de Jesus operar o milagre. Ou você tenta subir esse poço, se segurando pelas paredes, ou agora é a hora de você esticar as suas mãos ou seu braço para Jesus te puxar da onde você está. Jesus quer operar um milagre. E o fundo do poço, o lugar do limite, é o lugar onde Ele mais gosta. Quando você não vê mais recursos, Ele vem, então, mostrar que foi Ele que executou a obra. Contudo, qual é o maior milagre que o crente, ou que o não crente, melhor dizendo, deve buscar? Até mesmo o crente. É o milagre de saber que vai viver para sempre com Deus. Esse é o maior milagre que você deve buscar para a sua vida. Se você é um crente que está ainda ocioso, não oscile, porque o seu maior milagre é a razão de você ter sido escolhido pelo Senhor para viver para sempre com Ele. Essa é a razão da igreja, essa é a razão de nós estarmos aqui. Jesus ia às sinagogas, e naquela sinagoga específica, Jesus nos ensina lições preciosas através da ferramenta milagre que operou naquela mulher. Primeira coisa que nós podemos ver aqui é que, através do milagre, Jesus quer valorizar a vida humana. Nos versículos 14 e 15, mais detidamente, agora no versículo 14, havia um homem naquela sinagoga, conhecido como chefe da sinagoga pelo texto, e fala que aquele homem, ele ficou indignado, esse é o termo que a palavra de Deus usa, porque Jesus curou aquela mulher num sábado.
num dia quando não poderia, legalmente falando, ter essa atitude. O que ele diz lá no texto, o que Lucas diz no versículo 14 do texto? Diz assim: o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Este fato causou indignação naquele homem. Jesus ter curado uma mulher que há 18 anos estava encurvada com um problema na sua coluna. E o que causou mais indignação foi o fato de ter sido num dia de sábado. Os irmãos conhecem bem, eu não quero me deter muito, mas a lei mosaica dizia que no sábado era o dia do descanso. Ninguém podia trabalhar, não podia fazer nenhum tipo de obra. Por isso que Deus instituiu o sábado, porque o sábado era o dia de cuidar do corpo, zelar pelo corpo, descansar o corpo. Jesus, ele propositalmente, ele ia aos sábados para mostrar que dentro de um contexto havia 2 visões diferentes. Deus instituiu o cuidado do corpo, e eles estavam enxergando aquilo de uma outra forma. Não se podia fazer nada, porque Deus estava preocupado com a vida humana. Jesus, ele propositalmente foi à sinagoga num sábado para ensinar que a pessoa humana era mais importante do que as regras. E que o maior amor de Deus está no valor da qualidade da vida humana. Deus, ele se preocupa com a sua qualidade de vida, seja ela emocional, seja ela física, principalmente a sua vida espiritual, que é a essência de todas as coisas. Deus se preocupa com você. E Jesus estava querendo mostrar àqueles homens, não era só o chefe da sinagoga, mas havia outros, algo muito acima de qualquer observância ritual, mosaica, qualquer observância de cerimonialismo, de legalismo que havia no sábado. Jesus estava mostrando que o homem feito à sua imagem e semelhança tinha mais valor. Queria mostrar para aqueles homens que a vida era mais preciosa do que qualquer coisa no mundo. Por isso que Jesus, ele nos ensina que a nossa vida tem valor. A nossa vida, ela é preciosa. O ser humano, dentre todos os animais, ele foi feito, como disse, a imagem e semelhança de Deus, devido à sua preciosidade. Jesus, ele foi capaz de morrer por mim, foi capaz de morrer por você, para que você não tenha uma vida de choro e lamentações, nem aqui na terra e nem na eternidade. Porque se você vive aqui na terra uma vida de choro e lamentações, você, de certa forma, não está depositando totalmente a sua fé no poder consolador de Deus. Deus não quer ver ninguém chorando. Deus, quando viu aquela mulher, na pessoa de Jesus Cristo, encurvada, na mesma hora ele se compadeceu, teve compaixão. Deus não quer ver ninguém aqui com cara de choro, nem aqui e nem na eternidade. Muitas pessoas irão chorar eternamente. Jesus foi firme com aquele homem, usou uma palavra forte. Ele chamou aquele chefe da sinagoga e seus apoiadores de hipócritas, é o que diz o versículo 15. Aquele homem questionou a Jesus por estar fazendo aquele milagre, e Jesus responde chamando-os
o líder e os homens de hipócritas. Ele diz, no versículo 15, porém o Senhor lhes respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber. Jesus explicou para eles a razão de serem hipócritas, porque no dia de sábado eles tiravam o animal da manjedoura, lugar onde eles comiam, para beber água. Era um tipo de trabalho. E eles estavam questionando aquilo que Jesus fez, estavam criticando aquilo que Jesus fez. E Jesus está explicando que eles eram só papo, mas não tinham vida. Jesus foi ali naquele lugar para conscientizar as pessoas que estavam sendo ludibriadas por aqueles falsos mestres e conscientizá-las da verdade, da real verdade vinda da parte de Deus, a verdade que as Escrituras diziam que foi deturpada a palavra de Deus ao longo dos séculos, até chegarem no seu tempo. Jesus ali, ele reproduz aquilo que o profeta Oséias disse em Oséias capítulo 6, versículo 6, misericórdia quero e não sacrifício. Na nossa versão diz, pois quero misericórdia e não sacrifício. Jesus quer o conhecimento de Deus, mais do que sacrifício, mais do que holocaustos, ou seja, é mais espírito do que serviço, é mais amor do que fachada. Jesus quer que nós tenhamos misericórdia do que sacrifício. De fato, Ele não abre mão do nosso sacrifício. Mas aqui no contexto, Jesus ele ensinou o real conhecimento de Deus para confirmar a doutrina da bondade, a doutrina da misericórdia e não do sacrifício. Trabalhar no sábado, fazer a obra que Cristo fez no sábado, era um sinal de misericórdia, de bondade, de real amor, e não era um legalismo. O chefe da sinagoga provavelmente conhecia aquela mulher há muitos anos, porque ela mesmo encurvada, ela foi à sinagoga, ela foi à casa de Deus, e ele não fez nada por ela. Poderia ter feito outro dia, o texto não diz, não menciona ele ter feito algo por aquela pessoa. E ele estava criticando porque Jesus a curou. Meus irmãos, quando a gente compara a atitude desse homem, e a gente vê no nosso contexto, há pessoas que também são assim, elas não fazem nada pelo reino de Deus ou para o reino de Deus, mas quando algo é feito, elas têm uma atitude crítica, uma atitude legalista. Elas são boas para criticar, principalmente o mundo quando olha para a igreja, mas a palavra de Deus fala que essas pessoas já têm o seu galardão. Uma pessoa quando vem criticar o trabalho de Deus, a obra de Deus, a atuação da igreja na sociedade, os irmãos não têm que ficar se preocupando em se defender ou defender a causa, porque é Deus quem justifica. O texto aqui é bem claro, lá no final do texto, no versículo 17, diz que essas pessoas serão envergonhadas. Serão envergonhadas, não serão envergonhadas nem por mim, eu sou um homem pequeno, mas serão envergonhadas pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus. Deus não se deixa se escarnecer. O que diz no versículo 17? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Os adversários de Cristo serão envergonhados. Há pessoas que só ficam assistindo, não fazem muito, ou pouco fazem. Elas serão envergonhadas.
Mas o fato aqui é que Jesus ensinou naquela sinagoga que a vida está acima de qualquer valor humano ou de qualquer legalismo. Caminhando um pouquinho, meus irmãos, Jesus ele ensinou a cultuar na sinagoga também. A sinagoga era um lugar de culto. Versículos 11 a 13 diz assim: E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O nosso Senhor Jesus passava os seus sábados nas sinagogas, porque era um lugar de culto. Os irmãos sabem bem o que é uma sinagoga. Hoje ainda há sinagoga, é um lugar de reunião dos judeus. No tempo de Jesus, havia muitas sinagogas nas comunidades, nas aldeias, pontos estratégicos. Algumas pessoas dizem que as sinagogas surgiram quando o povo estava cativo na Babilônia. Eles se reuniam em algum lugar para lembrarem-se de Deus. Jesus, vindo, ele pegou tudo aquilo que era figura em termos de assembleia e de reunião e centralizou nele. Até mesmo o sábado, hoje nós respeitamos um dia da semana como domingo, porque o domingo é o dia em que Jesus ressuscitou, venceu a morte. E por isso nós respeitamos o domingo como o dia do Senhor Jesus. Hoje nós temos um lugar de reunião que é o templo, e nós somos a igreja. Por isso que a igreja, hoje, ela é um reflexo daquilo que havia ou acontecia na sinagoga. Só que aqui hoje nós adoramos a Jesus como nosso libertador. Aqui também é um lugar de culto. Esse lugar ele foi instituído pelo próprio Jesus, e ele é a pedra fundamental da igreja. Jesus ele instituiu a igreja porque ele gostaria de ter um povo reunido em seu nome. Gostaria de ter uma assembleia, cristãos que fossem identificados pela sociedade. Por isso que a igreja, ela institui cultos públicos, para que a sociedade veja que ali há um lugar necessário, um lugar onde os cristãos se identificam, uma forma de dar um testemunho público para as pessoas. Se não houvesse reunião, se não houvesse igreja, se não houvesse um lugar, um templo para os cristãos, nós não seríamos capazes de nos identificar. E por isso que a igreja, quando você vem aqui, ou quando você liga o seu aparelho na sua casa, e as pessoas veem que você está participando virtualmente de uma igreja, você está dando um testemunho público para os seus filhos, para os seus pais, se você for crente, para a sua esposa, para o seu marido, até mesmo para os seus vizinhos. Quando você sai de casa com a Bíblia em sua mão e vai para a igreja, eles estão vendo que ali há um cristão, há alguém que se identifica com Cristo. Por isso a igreja é um lugar necessário para se dar um testemunho público. Não podemos, meus irmãos, deixar que a boa leitura da Bíblia em casa, não podemos deixar de orar em casa, em família, não podemos deixar de louvar ao Senhor, assistir bons cultos pela internet, não podemos deixar de fazer isso. Mas não existe nada mais eficiente do que um testemunho público de que somos cristãos. E quando você puder, você que está principalmente aí em sua casa, não deixe de vir à igreja.
Não seja uma pessoa que irá apagar esse propósito de Deus com a sua ausência. Deus precisa de você aqui, glória a Deus, porque a igreja está cheia, num dia frio como esse, mas você é importante. Se você não vir, se todos pensarem como você, que não há necessidade de vir mais à igreja, vamos fechar as portas, perdemos a nossa identidade. Imediatamente após Cristo colocar as mãos sobre aquela mulher, as suas mãos, impondo as mãos, ele curou aquela senhora. E aquela mulher não teve outra reação, mas ela glorificou a Deus. Ela glorificou a Deus naquele lugar. Ela ia àquele lugar há 18 anos, de repente, de uma forma instantânea, ela se coloca em pé na posição de um ser humano. Deus, ele colocou o ser humano em pé. Ele não nos fez como um animal de 4 patas que andássemos encurvado. Nós somos o único animal, talvez, que tem 2 pernas e se coloca em pé. E aquela mulher era humilhada naquela posição. E Jesus vem mostrar mais uma vez que a vida humana tem valor. Aquela mulher se coloca ereta, em pé. Ela não teve outra reação. Eu já tive a oportunidade de ver uma pessoa, fui visitar alguém uma vez, ela tinha um problema de coluna, ela ficava igual um L assim, ó. Que coisa nervosa. A sensação é que aquela pessoa vai cair para frente. Agora imagina 18 anos. Por isso que ela glorificou a Deus, ela valorizou, ela o adorou diante de toda a assembleia, pelo sinal e favor inesperado. As pessoas que estavam ali glorificaram a Deus, as pessoas que veem você aqui, elas vão glorificar a Deus. Uma vida de aflição, que em questão de instantes, teve a sua vida transformada em alegria. Estou caminhando para o final. Na segunda parte do versículo 17, diz que o povo se alegrou com os feitos gloriosos que Jesus realizava. Diz assim, tendo Jesus, no versículo 17, tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Meus irmãos, aqueles críticos se envergonharam, mas os que creram se alegraram. Olha que mensagem maravilhosa. Isso aconteceu na casa do Senhor. A casa do Senhor é um lugar de alegria. Hoje nós não frequentamos sinagogas, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. Na casa do Senhor não é lugar de vergonha, mas é um lugar de alegria. Mudou-se o templo, o lugar, mas Jesus Cristo não mudou, Ele está vivo. E Ele opera hoje os mesmos milagres. Enquanto eu falo aqui, a sua fé está fazendo Deus operar um milagre na sua vida. Você que está em casa, Deus está operando um milagre na sua vida. Eu não sei, talvez nunca saberei, mas Deus sabe o grau, o teor da sua fé. Amém? Amém. Vamos orar, meus irmãos. A importância do templo, a importância da igreja é fundamental para Deus em nossas vidas, porque aqui é lugar de milagres, curar a alma, curar o físico, levar a pessoa à salvação em Cristo. Aqui é lugar de culto, aqui é onde Satanás é derrotado, lugar de libertação de vícios. Quantos testemunhos de pessoas que foram libertas do alcoolismo, das drogas, da pornografia. Lugar de testemunho público de que somos cristãos. A porta da igreja está aberta e as pessoas sabem, há cristãos ali. Lugar de dar glórias a Deus. Lugar de ver o povo de Deus reunido, se alegrando.
enquanto os maldicentes serão envergonhados. E nós iremos nos alegrar vendo os feitos gloriosos de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, não deixa essa chama se apagar em nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai, traga os irmãos que estão frios na fé, que estão diminuindo o valor da importância dos cultos presenciais, porque a casa do Senhor é lugar de milagres, a casa do Senhor é lugar de cura, a casa do Senhor é lugar de restauração, onde Satanás é envergonhado e o nome do Senhor é exaltado em cada vida, em cada família. Ó Pai, que o Senhor não permita que as mentiras deste mundo, que os falsos mestres do mundo venham nos tirar o desejo de estarmos na presença do Senhor como irmãos, vivemos em união. E se porventura nessa noite, ó Pai, alguém com esse pensamento, que nesta noite se desfez para a glória do Senhor, que o Senhor aceite este louvor, este reconhecimento. Ó Pai, nós te amamos, porque o Senhor é um Deus que sempre nos dá uma nova oportunidade. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque Jesus veio ao mundo e nos ensinou a importância de estarmos unidos como irmãos. Obrigado, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que mensagem maravilhosa, né? Que fala os nossos corações, que nos exorta nessa noite. Então eu convido você a se colocar em pé e a cantar: Senhor, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti, por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, Que nós possamos entregar e nos render aos pés desse Deus que foi pregado aqui, desse Deus que curou aquela mulher, desse Deus que foi louvado e glorificado por ela. Que nós possamos nessa noite também glorificar esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, nos rendendo aos seus pés, em nome de Jesus. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Preparado pra mim.
Amém, meus irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus, porque Ele nos deu um domingo de adoração, domingo de louvor. A minha oração é que os irmãos sejam ricamente abençoados nesta semana, que a família de vocês sejam abençoadas com a presença de Deus, com os anjos do Senhor reinando em cada lar, que os filhos, que as esposas, que os maridos estejam bem, que vocês sejam felizes, porque vocês estão aqui buscando a presença de Deus, e Deus vai voltar com vocês. O Espírito do Senhor revestirá o coração de vocês. Você que ligou o seu aparelho, Deus abençoe sua vida, que o Espírito de Deus guarde o seu coração, e que tudo está no controle do nosso Pai. Amém? Pai querido, muito obrigado, porque este lugar é o único lugar instituído pelo Senhor para que tratemos de assuntos concernentes ao Teu reino, enquanto estamos peregrinando aqui na terra, nos preparando para aquele grande encontro prometido pelo Senhor aos Teus filhos. Pai querido, coloque em nosso coração um intenso desejo de não nos desviarmos destas promessas. Coloque em nosso coração um intenso desejo de não deixarmos que os recursos tecnológicos, que as falsas promessas, os falsos mestres, nos tire daquilo que o Senhor tem prometido para nós, que é a esperança de viver para sempre contigo. Não deixe, ó Pai, que sejamos confundidos, que o Senhor coloque em nosso coração mais fé, de que os problemas existem para que nós experimentemos os Teus milagres, não para que nós nos afastemos do Senhor. Pai bendito, opera milagres na vida de cada irmão que está aqui, em cada família. Se porventura alguém aqui fraco na fé, que o Senhor dê a ele uma resposta, dê a ela uma resposta vinda da parte do Senhor, para que não haja dúvida que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Pai, muito obrigado, porque neste lugar, neste santo lugar, nós ouvimos as coisas do céu, mesmo estando aqui na terra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ensinou a frequentar os templos. O Senhor nos usou como templo para a sua habitação. Em nós habita o Teu Espírito. Se nós temos a Ti, não precisamos de mais nada, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Que a paz de Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, guarde cada coração aqui, cada coração que nos assiste pela internet. Que o Espírito Santo, ó Pai, venha revestir, trazendo consolo, esperança em cada vida. E que o amor do Senhor, o Deus infinito, o Todo-Poderoso que reina e reinará eternamente em nossos corações, os Teus filhos, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Uma noite abençoada, meus irmãos. Resposta certa
neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Esta é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus, a alegria Ele encontrará. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe.